Irmãos e irmãs em Cristo, caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. E neste dia, a Igreja nos apresenta para reflexão um trecho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 21 a 35. Nesta passagem do Evangelho, nos mostra que Pedro fez uma pergunta muito importante para Jesus. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Uma pergunta sobre o perdão. Jesus então conta uma parábola para falar sobre o perdão. Segundo esta parábola, um rei tinha um servo que lhe devia uma enorme fortuna. Este servo não tinha como pagar aquele rei, e então pediu ao rei que lhe perdoasse a dívida. O rei então perdoou. Aquele servo, depois de perdoado, saiu da presença do rei muito feliz, porque havia sido perdoado da sua dívida. Mas logo em seguida, aquele servo encontrou com um colega dele. E este colega devia ao servo uma quantidade muito pequena. Este servo, no entanto, não foi capaz de perdoar a dívida do colega dele. E denunciou o seu colega para que pudesse ser castigado. O rei ficou sabendo que o servo que havia sido perdoado não foi capaz de perdoar ao outro. E então o rei também tirou o perdão que havia dado a seu servo. Então Jesus conta esta parábola para nos chamar a atenção para o fato de que às vezes somos incoerentes. Pedimos a Deus o perdão todos os dias, inclusive quando rezamos o Pai Nosso, no qual nós dizemos: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos ofendemos. Mas, apesar de querermos sempre o perdão para nós, frequentemente nós somos resistentes a dar o perdão aos outros. Quando Pedro então fez esta pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Esta pergunta, na verdade, faz parte de um contexto de discussões que havia no tempo de Jesus entre os estudiosos da Sagrada Escritura, os mestres da lei. Alguns deles, para falar da constante abertura de Deus ao perdão, alguns diziam que Deus perdoava até 3 vezes. Outros chegavam a estipular o número de vezes que se deveria perdoar a esposa, o irmão, os filhos, os vizinhos, os conterrâneos. Então vejamos que por detrás desta pergunta de Pedro está uma preocupação com a medida para o perdão. Pedro pergunta a Jesus, na verdade, é isto: qual é a medida
para o perdão. Às vezes nós nos preocupamos com isso também. Será que estou perdoando na medida correta? Até onde devo perdoar ou não devo? Estas são perguntas que às vezes nos fazemos também. A preocupação com a medida do perdão. E diante desta pergunta de Pedro, Jesus então responde: não te digo que deves perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esta resposta de Jesus significa o quê? Que para Jesus o perdão deve ser dado sempre. Devemos perdoar sempre. O número 7 na Sagrada Escritura é símbolo da perfeição. Então, quando Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7, significa que devemos viver uma atitude perfeita do perdão. O perdão dado sempre, constantemente. Mas nós bem sabemos que o perdão nem sempre é fácil. Às vezes é difícil para nós tanto perdoar quanto pedir perdão. Pedir o perdão às vezes é difícil, porque nós temos uma dificuldade de reconhecer os nossos erros. Sabemos muito bem acusar os outros, apontar os erros dos outros, mas frequentemente nós somos incapazes de assumir que nós erramos, que nós falhamos com os outros e por isso precisamos pedir o perdão pelo sofrimento, pelo dano que causamos ao próximo. Por outro lado, perdoar pode ser também um processo doloroso e às vezes um processo que requer também um amadurecimento da nossa parte. Mas quando Jesus nos fala da exigência do perdão, nós devemos pensar o que realmente significa isso. Algumas pessoas, por exemplo, dizem o seguinte: eu não sei perdoar porque eu não sei esquecer. Perdoar não significa esquecermos o que aconteceu. Aliás, enquanto a gente estiver com a memória boa, nós vamos nos lembrar sempre. Vamos nos lembrar sempre tanto das coisas positivas, quanto também de acontecimentos negativos que se passaram por nossa vida. Então, o perdão não significa esquecer. Perdoar é mais do que esquecer. Perdoar é nós superarmos aquilo que ficou no passado. Perdoar é nós nos desprendermos daqueles fatos dolorosos acontecidos no passado, daquelas situações difíceis. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica preso ao passado e nós ficamos como que vivendo hoje aquilo que ficou lá atrás. Nós não deixamos passar, nós nos agarramos a estas situações sofridas e queremos viver no presente o sofrimento do passado. Portanto, vejamos que o perdão é libertador para quem dá o perdão. Porque quando concedemos o perdão, significa que estamos seguindo a vida adiante. Nós não estamos mais presos ao passado, mas estamos vivendo o hoje. O hoje não é mais o ontem. Hoje nós temos a oportunidade de sermos felizes, de viver uma vida mais leve,
livre de rancores, livre de alguns pesos que nós vamos cultivando dentro do nosso coração. Perdoar, portanto, é a gente dar um passo além. Perdoar é nós nos permitirmos viver as oportunidades que hoje temos de viver uma vida mais leve, uma vida sem amarras com o passado. Portanto, o perdão traz uma libertação para a gente mesmo, quando nós o concedemos aos outros. Por outro lado, irmãos e irmãs, o perdão é também uma oportunidade para a gente colocar o amor acima de tudo. Para a gente colocar o amor acima dos tropeços, dos desencontros, acima das falhas. O amor nos dá o perdão, aliás, nos dá a oportunidade para reatarmos laços de amizade, construirmos de novo a comunhão que foi quebrada. O perdão, portanto, é humanizador, porque o perdão nos faz conviver com o outro, sabendo que o outro não é um ser perfeito. O outro tem as suas limitações, como nós também temos as nossas. O outro não é perfeito, como nós também não somos. Então sabe perdoar quem aprendeu a conviver com as limitações humanas, quem aprendeu a conviver com as imperfeições da vida. A vida é assim, cheia de limitações. E nós precisamos aprender a conviver, às vezes, de modo mais sereno com essas limitações da vida, para que não venhamos a cobrar do outro o peso de uma perfeição que o outro não tem. E não cobrar também de nós mesmos o peso de uma perfeição que nós também não temos. Portanto, é preciso aprender a perdoar para aprendermos a conviver com as limitações da vida, com as imperfeições que fazem parte da nossa própria vida e da vida do outro também. O perdão nos humaniza. Por outro lado, irmãos e irmãs, o perdão requer também uma mudança. Porque quando perdoamos alguém, esse perdão significa uma oportunidade para revermos algumas posturas nossas junto aos outros. O perdão é o momento para nós revermos o nosso modo de lidar com os outros, de conviver com os outros. Se no passado houve algumas situações na convivência que levaram a sofrimentos e a desgastes, então o momento do perdão é o momento também para nós revermos como que foi o nosso convívio com a outra pessoa. O que é que aconteceu nesse convívio e que nos levou a essas situações sofridas de ofensa? Então o perdão requer também uma mudança no relacionamento com o outro. E isso tem a ver, portanto, quando algumas pessoas dizem que não sabem perdoar, porque não sabem lidar com o outro da mesma forma que antes. Não sabem conviver com o outro da mesma forma que antes. Mas, na verdade, o perdão requer isso mesmo, uma mudança na forma de lidar com o outro e de conviver com o outro. Porque se nós convivemos com o outro da mesma forma que antes, os antigos problemas voltarão a acontecer. Por exemplo, há relacionamentos que foram abusivos, invasivos, destrutivos, porque faltava respeito, porque faltava um determinado distanciamento,
faltava alguns limites. Então o momento do perdão é um momento também para nós pensarmos quais os limites que agora precisam ser colocados, para que não haja as mesmas relações abusivas e invasivas de antes. Qual a distância que às vezes precisa ser tomada hoje para que nós evitemos invadir a vida do outro, o outro invadir a nossa? Quais as distâncias que precisam ser colocadas? Distâncias estas que significam o respeito, que às vezes faltou anteriormente. Então vejamos que o perdão precisa também nos levar a pensar na mudança que devemos colocar no nosso modo de lidar com os outros, para que os velhos problemas não voltem a acontecer. Os velhos caminhos nos levam a velhos lugares. Então o perdão é como se fosse um divisor de águas. É para que nós reflitamos e venhamos a melhorar as relações para que elas não sejam mais destrutivas como foram anteriormente. Que Jesus, portanto, nos ensine a viver esse perdão que Ele nos concede, esse perdão que nos faz rever nossas posturas, nosso modo de conviver com o outro, esse perdão que nos faz superar o sofrimento passado, para que nós venhamos a viver hoje, o presente, com todas as oportunidades bonitas que a vida hoje nos oferece. Esse perdão que nos torna humanos, que nos faz ser também, de alguma forma, tolerantes com as imperfeições alheias e as imperfeições nossas também. O perdão nos torna humanos, nos humaniza. Por isso Jesus nos ensinou a perdoar. O perdão torna a vida mais leve, mais suave, torna o nosso caminho mais sereno, torna a vida mais bela e mais humana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.